Abre, deixa eu ver. Abrir aqui, levar aqui. Aí já tá no de bater aqui. Agora, peraí. Agora. Tá lá, tá pra fora. Tá pra lá. Agora, Aí. toca aqui. Aí, galera. Agora, eu tô com a mão em cima. Tem que ser por aqui. Esse é o cano. Aí, garoto. Obrigado. Bem, estamos chegando aqui na FM do Povo. 94,3, diz o nosso SICA aqui, né? Para a gente poder conversar mais uma vez com a nossa cidade, com o nosso povo, sempre de uma forma muito gentil, educada, carinhosa, mas verdadeira, falando dos nossos desafios para tirar o Amazonas da UTI. Esquentando os tambores, amor. Esquentando os tambores. Esquentando os tambores. Tava vindo pra cá, tava ouvindo. Olá, tudo bem? Ei, botafoguense. Bom dia, meu senhor. Bom dia. Como é que foi o Botafogo, que eu não sei? O Fluminense perdeu pro Vasco. Vou dar hoje pro Bahia. Contra o Bahia? É, no Rio. Bahia foi o que ganhou a Copa taça do Nordeste. do Nordeste, bem balado. É, mas no Rio a gente tem que... É nossa obrigação, olha lá. Tudo bem? Claro. Claro. O Ali é o fundador da rádio. Eu lembro. Ele é funcionário. Eu lembro. Presente. Fala, Fluminense. O homem da prancha. Bem, como vai? Bom dia. Tudo bem? Tudo, nós somos. Dá licença, peraí. Nossa senhora, olha aí, tá vendo? Pronto, meu Deus. Olha, botou a dona Sandra aqui. Cadê, mano? Olha, mano, uma foto com ela, mano. Dá Vamos. Vai pra lá, tá? Duas, porque sempre uma não presta. É só contigo, se tiver retorno, sai. Quer sentar? Vamos. Tá barato, tá bom o preço, né, Sasha? Tá Frango, ótimo. 4,49, bicha. Ai, tá ótimo. Ai, aliás, eu tô sabendo que a senhora só come frango, é, bicha? Tá pra voar, né, mana, velha? Olha, mana, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou galinha, mas se eu fosse, eu voaria. É pouco. Eu voaria ali pro Eduardo. Mas bora pegar o bom dia desse cara? Bora ouvir a voz dele? Quem não reconhece? Vamos lá. Bom dia, meu caro. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio FM do Povo. É sempre uma alegria poder estar aqui ao lado dos companheiros, ao lado do nosso companheiro de SICA, ao lado de você, Luiz, que tem uma história. É verdade. Eu conheço o Luiz da... Já conhece o Luiz? Entendi Sasha, tudo agora. mas não se compara. Não pode lavar roupa nesse Vendo? exato momento. Vai levando pro lado da maldade, Eduardo. Vai, Irmão, prazer muito grande te Prazer receber nosso, aqui. prazer nosso. Eu quero dizer uma coisa pra você, porque eu comento muito isso. Você foi o cara que implantou esse Prosamic, essa coisa maravilhosa que você implantou em Manaus. E a gente fica muito feliz, porque eu que moro ali na Glória até hoje, e vi como ficou aquilo ali, né? É Lá, verdade. do Educandos, ali na 13 de maio, quer dizer, a coisa mudou bem. Felizmente, não deram sequência, pelo menos numa manutenção. Verdade. Eu, quando passo ali pra casa, cara, que eu vejo, eu tô falando isso com você, com toda seriedade, não é porque tô na tua frente, não. Mas eu falo isso pras pessoas. Quando eu vejo ali o Garapé do Frango, com aquele mato, meu irmão, daquela altura, dá uma tristeza. Você deixou aquilo ali um gramado bacana, verdade. coisa linda de se ver hoje, pô. Felizmente. E Luiz, é interessante aqui
dizer que foi exatamente no campo ali do Sul América, na Glória, debaixo de uma tenda, que nós lançamos o Prosamin, que iria fazer a parte do São Raimundo, Glória, e encaixar até o Igarapé do Quarenta. E do outro lado, nós íamos fazer Arthur Bernardes, né, que encaixaria até o Igarapé do Mindu. Eu tenho aqui que dizer que a minha tristeza não é só porque abandonaram a manutenção, etc. A minha tristeza é porque o povo da Arthur Bernardes continua sofrendo, porque não deram sequência à obra. É verdade. Mesmo ela tendo contrato com o governo federal, mesmo ela tendo recurso do governo federal, como o Estado não deu prioridade na contrapartida, na desapropriação das casas, veja, teve aquela área que teve incêndio, mais de 500 famílias ficaram desalojadas, etc. E nada foi feito. É verdade. Ou seja, quando eu digo que o Amazonas está na UTI e que nós precisamos nos unir para reconstruir o Amazonas e tirar o Amazonas dessa situação de abandono, não é por pouca coisa. Você olha a situação da Arthur Bernardes, você olha a situação do Prosamin, você olha a situação dos hospitais. Quem vai num hospital do estado do Amazonas hoje vê que não tem nem esparadrapo. É verdade. Nem esparadrapo. E no interior, o Sica aqui, que é Nepé, sabe que a situação está pior ainda. Horripilante. Aqui para nós, para nós. Eu estive em Tapauá. Eu estive em Tapauá domingo passado. Domingo passado eu estava em Tapauá. Uma criança de 5 anos estava com tétano. Se nós não tivéssemos conseguido, com a saúde indígena, um avião, e se o prefeito não tivesse arrumado um neuro para acompanhar a criança e trazer a criança às pressas para Manaus, essa criança hoje tinha ido a óbito, abandonada, porque não tinha nem soro antitétano no hospital. O hospital não tinha lençol, o hospital não tinha remédio, os médicos trabalhando sem as menores condições. Ou seja, seja em Erunepé, seja em Tapauá, seja aonde for, tem uma ou outra exceção em que o prefeito conseguiu recursos com o governo federal ou conseguiu dar uma prioridade, melhorou alguma coisa. Mas a grande verdade dos fatos é que o governo Melo foi uma tragédia. É verdade. Ele não foi... Felizmente. Ele não É foi apenas cassado porque roubou a eleição de 2014. Ele foi cassado porque a gestão do governo do Estado, que é responsabilidade não só do Melo, obviamente, tem todo um grupo político em torno disso, tem toda uma representação, foi desastrosa. Veja, nós estamos falando aqui de Prosamin, aí de repente falamos de saúde, mas veja o que aconteceu com o sistema prisional no Amazonas. A segurança realmente está um caos. É Horrível. ônibus todo dia, gente Horror. dentro de ônibus sendo assaltado, sendo agredido, é um absurdo mesmo. E o que nós vimos no final do ano, na virada do ano, nós vimos uma empresa chamada Humanizare, que recebeu 1 bilhão e 200 milhões de reais de dinheiro público, deixar produzir uma chacina durante 18 horas. Não foi uma coisa que aconteceu assim, acabou, tá, e pronto. Não, durante 18 horas, um verdadeiro tribunal de júri, feito por uma organização criminosa dentro de um presídio, decidia quem morria e quem vivia. E do lado de fora, a polícia de braço cruzado. Aí alguém há de dizer, mas bandido bom é o bandido morto. Acontece que quando o Estado perde o controle do sistema de segurança, significa dizer que a vida do cidadão está entregue na mão das facções criminosas. É verdade. Sabe? Então,
Isso é uma coisa que eu, aos 35 anos de vida pública, não imaginava poder Vivenciaria o negócio. vivenciar, sabe? E quando eu digo que o Amazonas está na UTI, é porque a gente está vendo isso e, ao mesmo tempo, vê uma outra coisa, Sica. 14 milhões de brasileiros desempregados. O polo industrial com graves e sérios problemas de geração de emprego. E quando a gente consegue aprovar uma lei que vai começar a reconstruir, porque nós estamos defendendo o direito dos trabalhadores, e aqui eu quero fazer um parêntese e explicar para os nossos ouvintes. Está aí a reforma da lei trabalhista. Certo. Então, Sacha, vamos lá. 65% das trabalhadoras do distrito industrial, dos trabalhadores, são mulheres. É verdade. 65%. Que ficam na linha de montagem. São mulheres. A reforma da lei trabalhista tira boa parte dos direitos que a mulher tem hoje na consolidação da lei trabalhista. Além de enfraquecer e fragilizar o direito da mulher, que é maioria na indústria e é maioria no comércio, tem grandes redes de loja, que eu não quero falar aqui o nome de ninguém, e não é nem aqui no Amazonas, porque é uma matéria internacional, que as mulheres que trabalham no caixa dessas grandes lojas são obrigadas a trabalhar com fralda geriátrica. Sabe por quê, Dicica? Para ela não perder tempo para ir no banheiro. E na hora, Inacreditável. e na hora do rush, que tem 50, 100 pessoas na fila do caixa, ela não pode ir no banheiro, porque senão vai juntar 200 pessoas para ficar no caixa. E, nesse aspecto, a lei fragiliza o direito da trabalhadora, seja quando ela está grávida, seja quando ela precisa ir ao banheiro e tal. Agora, você imagina o seguinte, vamos pegar uma fábrica como a Samsung. A Samsung tem, no mínimo, 15 mil metros quadrados de área construída. O trabalhador vai ter meia hora para almoçar. Aí voltar. 15 mil metros quadrados de área construída. Então, se o cara caminhar 2 quilômetros para ir no refeitório, só aí já foi meia hora. É verdade. 2 quilômetros para ir para o refeitório, ele já perdeu meia hora. Então, como é que podem querer aprovar uma lei trabalhista e quererem que a gente vote contra o trabalhador desse jeito? Aí não dá. Aí por conta disso, o que fizeram? Demitiram a Rebeca. Porque como nós não aceitamos ficar a favor de uma lei que dá mais poder a quem já é poderoso e fragiliza a relação com o trabalhador, o que eles fizeram? Pegaram uma indicação política e um trabalho técnico que estava sendo feito de reconstrução da Zona Franca. Nós resolvemos o problema da taxa de administração, nós resolvemos o problema do parcelamento do P&D, que estava colocando em risco 40 mil empregos na Zona Franca de Manaus. Explica, Eduardo, o que é P&D para que o povo que está ouvindo... P&D é uma contribuição que toda a indústria de informática tem que fazer, tem que contribuir 5% sobre seu faturamento para que haja um fundo de investimento em pesquisa e desenvolvimento industrial e ciência e tecnologia. Bem, algumas empresas, durante o período da crise, mesmo grandes empresas, e aqui eu não quero citar o nome de empresa nenhuma, não conseguiram pagar. Só que, ao não conseguir pagar, como não é tributo, não pode fazer parcelamento pelo refis. Se uma empresa atrasa um imposto, etc., vai na fazenda, faz o refis e parcela em 180 meses. No caso do P&D, você não podia parcelar. E aí, o que a AGU e a CGU estavam fazendo? A Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União. A pedido do Ministério Público, tem que cancelar o benefício fiscal dessas empresas. Ora, se cancelar o benefício fiscal de uma Samsung, o que ela faz? Vai embora. Ela vai embora. Então, todos os trabalhadores da Samsung seriam demitidos.
E seria um horror, né? Se cancelar o benefício fiscal da LG, o que ela faz? Ela vai embora. Todos os funcionários da LG serão demitidos. Honda, Eduardo, eu posso interferir um pouco? Pode, claro. Escuta, quando você saiu do governo, né, quantos funcionários, quantos empregados tinha o Distrito Industrial? 135 mil funcionários. E hoje? Pouco mais de 65 mil. Nossa, Mas que horror. 50%, né? 45% a 50%. Não é à toa que você vê a cidade de Manaus desesperada. As pessoas estão desesperadas. Olha, eu tenho amigos meus que me mandam mensagens que cortam o coração. Pessoas que não estão conseguindo mais sobreviver por falta de emprego, por falta de renda. Não adianta mais botar uma barraquinha para vender churrasco, porque não tem quem compra. É verdade. Não tem quem compra. É verdade. Então, veja, nós estamos diante de uma situação muito grave no Amazonas. É porque com esse desemprego aumenta também a violência, né? Aumenta a Com violência. certeza. ah, Pai desesperado, parte pro lado errado. então, aumenta a violência, o desemprego aumenta a violência, o desemprego piora a saúde, tá certo? E se você não tiver um governo que tenha atenção com as áreas fundamentais e a gente acabe com certas situações dentro do governo, e a experiência mostra que a gente fez e deu certo. Eu fui prefeito de Manaus e o povo mais antigo lembra como era Manaus naquela época e como nós entregamos Manaus. Nós revolucionamos essa cidade. É verdade. Como governador, nós trouxemos de volta a esperança para o Amazonas. Nós trouxemos empregos, nós trouxemos investimentos, nós trouxemos obras, a saúde funcionava. Não era perfeita, claro que não, mas tinha esparadrapo, tinha remédio, tinha médico, tinha mutirão de cirurgia. Tinha óleo de certo? perol. E o que mais, Ademar? Óleo elétrico. Faltava óleo elétrico. Hoje tá faltando. Copaí, bandiroba Tá e faltando tudo. mercúrio cromo. Faltava tudo isso. Eduardo, deixa eu falar uma coisa, se o senhor permite. Eu fui prefeito, né, junto com você, e mais que ninguém eu posso dizer o quanto, né, atenção você vê. Eu não vou falar de Manaus, não, que Manaus você está falando e o povo daqui está ali ouvindo, entende tudo isso. Mas eu fui prefeito do interior durante 8 anos com você, tá certo? Você esteve em Irunepé N vezes, o nosso hospital em Irunepé não faltava absolutamente nada, tá certo? Pessoal tinha um certo problema, mas a prefeitura supria, porque o Estado também não tem essa capacidade de dar tudo aquilo que realmente é necessário que um hospital ou a própria segurança tenha no interior, porque o Estado são 61 municípios, tirando Manaus, e as coisas são difíceis, né? A logística é difícil, tudo é difícil. Mas eu sou testemunha disso. Sou testemunha que você foi o primeiro governador a visitar comunidades. Você esteve comigo em diversas comunidades ribeirinhas, tá entendendo? Deixa eu falar, Venezuela, Vila União, e outras comunidades. Você não foi só uma vez, não. Foram 2 vezes ou 3 vezes, tá entendendo? Então é preciso que as pessoas que às vezes, né, olham o Eduardo assim e tal, mas o Eduardo, gente, eu estou dizendo para vocês com emoção, é um ser humano. Ele nunca deixou ninguém, tá certo, na mão. Ele socorre, tá certo? Ele tem coração. É verdade. Ele tem coração. E eu queria, nesse ponto que nós estamos falando de emoção, Eduardo, que você contasse um pouquinho da sua história, como você chegou em Manaus, tá, das dificuldades que você enfrentou para ser hoje o Eduardo Braga, um dos melhores gestores como governador executivo do país, inclusive o que o Amazonas teve como governador, que se orgulha disso, tá certo? Oitseca, eu cheguei em Manaus com 9 anos de idade. Eu não tive o prazer de nascer. 4 mais novo do que eu cheguei com 13 de Irunepé aqui. Então, eu nasci em Belém e vim para cá com 9 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 15 anos. Meu primeiro... Patamos nisso também. Eu também 15 anos, office boy da Crédito Moda na Eduardo Ribeiro. Então, eu comecei aos 15 anos trabalhando com meu pai. Fiz a minha primeira empresa, eu tinha 21 anos de idade, era uma olaria chamada Rajanata, em sociedade com meu irmão e com meu primo. Depois constituí uma segunda empresa chamada Bramac, Braga Máquinas e Equipamentos Limitada.
em 1984, com 23 anos de idade, e continuava trabalhando com meu pai. Me elegi vereador em Manaus em 1982, fui o segundo mais votado do meu partido naquela época. Depois eu vou contar uma passagem toda de vereador entrando lá, teve a crítica, enterrando o ISS que queria na época. Então, eu sempre tive essa posição de entender que impostos precisam ter um senso de justiça. Essa cobrança absurda que o Melo fez de aumentar, com o apoio de alguns deputados, 2% do ICMS do diesel e da gasolina, que penaliza todo o interior do estado do Amazonas, penaliza quem anda de ônibus, penaliza quem anda de mototáxi, penaliza o taxista, penaliza até de todo avião mundo, mesmo, né? Até de avião. Coisa que você isentou uma época. Isso nós vamos acabar. Se Deus me der essa oportunidade, nós vamos acabar. Mas eu falava que aos 23 anos eu formava a minha segunda empresa, a Bramac, Braga Máquinas e Equipamento Limitado, e continuava trabalhando com meu pai. Depois veio a empresa do meu pai, para quem não sabe, era Braga e Companhia, em sociedade com meu tio João. À época, nós tínhamos lojas populares, Braga Veículos, Braga e Companhia e tal. Aí depois veio Parintins Veículos, tá certo? Depois veio Parintins Veículos, veio Parintins Automóveis, veio os nossos investimentos. Eu me elejo deputado estadual e continuo ajudando as pessoas. E a minha história de vida aqui é uma história de muito trabalho. Tá? Depois me elejo deputado federal e continuo também ajudando, vendo boa parte das empresas, vendo a Bramac, vendo a Rajanata, continuo ainda com meu pai e venho para ser vice-prefeito de Manaus, junto com o Amazonino, sou uma secretaria de obras. Fazemos aqui uma revolução na cidade. Eu lembro disso. Foi um trabalho muito, muito bacana. O Amazonino foi para o governo, eu assumi a prefeitura, e aí nós fizemos a primeira vez a ação conjunta, que era unir Estado e prefeitura para poder ajudar o povo. E foi uma revolução, foi uma alegria, foi uma festa, e nós trouxemos grandes conquistas para o povo de Manaus. Quando chegou em 98, nós tivemos pensamentos distintos, eu e o Amazonino, porque o Amazonino tomou umas decisões que eu discordava, e quando eu discordo de alguma coisa, eu faço assim, sem ofensas, sem nada, a gente toma posição e segue em frente. Disputamos aquela eleição e, para minha surpresa, eu, um jovem de 37 anos, fui honrado com uma votação em que quase ganhamos a eleição do Estado. Eu, Serafim, Marcos Rota, criamos Marcos Barros, perdão, criamos um movimento chamado Reage Amazonas e quase ganhamos aquela eleição. E depois, em 2000, de novo... Só para dizer, naquela eleição eu fui contra você ainda no Nepé. Você lembra? Lembro. Você teve que ir de moto e tal, lembra? Não, eu cheguei no Nepé, o jogo era tão pesado, como foi também em 2014, mas o jogo era tão pesado em 98, que eu cheguei no Nepé, você não tinha direito a ter acesso a um carro para te levar do aeroporto para a cidade. Que horror, menina! Não, olha, Aí eu consegui uma motocicleta e chegamos de moto e tal, aí não consegui. Eu estava com o pé, né? Eu estava com o pé batido. Eu tinha caído, eu tinha em Vira, né? Não foi em Vira, não, foi em Pixuna. Em Pixuna eu tinha caído de moto. Oh, meu pai. E tinha tido um problema. E aí, Ipixuna não tinha raio-x, Irunepé não tinha raio-x, em Vira não tinha raio-x. Eu fui conseguir bater um raio-x para saber a situação do meu tornozelo e tal. Em Carauari, mas um raio-x daquele bem velhinho. Eu, Raimundo Dias, como diz o Cabo. Raimundo Dias.
Mas, enfim, a minha história com o Amazonas é essa, é uma história de luta, de trabalho, de dedicação, de muita sinceridade e de muita dedicação. E eu quero dizer da minha certeza de que com trabalho, com plano emergencial, nós tiramos o Amazonas do estado que ele está. Eu tenho fé nisso, eu tenho esperança de vencer esses desafios. Agora, não mantendo as coisas do jeito que estão. Lógico, mantendo as coisas do jeito que estão, as coisas vão para um caminho pior. Verdade. Né? A gente falava isso em 2014, o povo tomou a decisão de querer mudar, de querer votar no bom velhinho, que na realidade era um lobo vestido de capa de cordeiro. É verdade. E aí o povo viu, nada foi cumprido com a polícia militar, nada foi cumprido com a educação, coisas que a gente não sabia que existia, depois apareceram, como maus caminhos, como a questão da humanizare, e entre outras, não é? Que destruíram de tal forma a nossa capacidade financeira no estado do Amazonas, que hoje nós não temos uma obra do estado em nenhum lugar. É verdade. Em nenhum lugar. É verdade. Senador, está ligando cidadãos lá da Panaí, queria saber como é que vai ficar o terminal pesqueiro, que até hoje está abandonado. O terminal pesqueiro é uma dessas obras abandonadas, esquecidas. Uma das obras abandonadas e esquecidas, que com certeza, se a gente chegasse lá, a gente faria uma parceria com a Prefeitura de Manaus, imediatamente com a TU, faríamos um diálogo com o governo federal, porque aquele terminal foi construído com recursos do governo federal, faríamos as adaptações necessárias, porque precisam fazer adaptações necessárias, e o pescador sabe do meu compromisso com o pescador. Hoje, Sica, nós temos mais pescadores vivendo em função do pescado do que trabalhadores no polo industrial. São 100 mil pessoas que dependem do pescado para viver no Amazonas. E hoje nós temos 65 mil trabalhadores no polo industrial. Então, o pescador precisa ser respeitado. E Manaus é o maior centro consumidor. Então, o que acontece? É que como aquele terminal de pesca está abandonado, se você não vende o peixe acaba sendo jogado fora. Tem que jogar no mar. E é uma quantidade absurda, né? É uma quantidade absurda. Enquanto isso, você tem milhares de pessoas que estão passando fome e que poderiam receber esse peixe de forma barata, de forma econômica, tá certo? Desde que tivesse uma política, como nós já tivemos no passado, quando eu estava no governo do estado, vocês devem lembrar, que nós tínhamos caminhões vendendo peixe mais barato nos bairros. Eu lembro disso. E esse peixe... Nos bairros e em pontos estratégicos, ali perto de Valdo Lima. Esse peixe a gente comprava onde? A gente terminava o leilão da venda do pescado lá no terminal, o que sobrava a gente comprava pelo um preço mínimo. Ou seja, o pescador não jogava aquilo fora, ele não perdia aquele dinheiro. Que é o que está acontecendo A gente hoje. arrumava aquele peixe em sacos, ensacava, Lembro. tá certo? E aí nós colocávamos caminhões frigoríficos espalhados pelos bairros, vendendo aquele peixe por R$1. Eu lembro. R$1. Inclusive, todo mundo satisfeito, todo mundo levando muito peixe para sua mesa. Inclusive, eu comi muito peixe que você deu, viu, querido? Muito peixe mesmo. Então, além do peixe que a gente fazia nos caminhões frigorificados, etc., nós criamos as cozinhas comunitárias. Isso. E as cozinhas comunitárias, a Sandra cuidava, a Sandra que inclusive está aqui comigo, veio comigo hoje de manhã, porque hoje é domingo, é dia de estar com a família. A Sandra me acompanhou e a Sandra é minha parceira, minha amiga. Eu tenho 36 anos de casado com a Sandra, tenho 3 filhas. Ainda não tenho netos, eu tenho 2 filhas casadas, mas não tenho netos. Mas, olha, Eduardo, a segunda pergunta que eu ia fazer, eu ia exatamente falar sobre família. Tá? Que eu sei que você é um ser humano muito família mesmo. E eu quero agradecer exatamente você ter se disponibilizado a vir hoje aqui, um domingo, tá certo? Como é que começou esse teu
Meu namoro com a Sandra? Fala aí pra Ai, me conta, eu adoro essas coisas, olha, adoro esses romances. Eu conheci a Sandra no Dom Bosco. Eu estudava na Escola Técnica Federal e fui estudar nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos... tá aqui a Sandra chegando. Olha a Sandra, Tá aqui a olha, dona Sandra. mano, minha amiga. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, em 1976, eu conheci a Sandra em setembro de 1976. Então, vocês podem fazer as contas, tem 41 anos que eu conheço a Sandra. E nós começamos a namorar, e em setembro desse ano, vai fazer 41 anos que eu comecei a namorar com a Sandra. Eu não gosto de falar muito disso, não, porque ela não gosta de revelar a idade. Mas, menina! Diga. Eu não tenho essa dificuldade, não. Você conheceu o Eduardo quando? Agora, Eduardo, o povo quer Ele saber... não vai contar Peraí, você. o povo quer saber, estão pedindo aqui. Como foi que você me conheceu e aonde? O povo quer saber. Como foi que você me conheceu e aonde? Aqui na FM do Povo. Hoje. Você conheceu ela também ali no Bodozal da Santa Luzia, que hoje tá aquela maravilha. Eu protesto. Ela corria atrás de você. Eu protesto. Era Não tu te que faz de corria. conto, não. Tu tá junto, ganha de foi que tu me conheceu. Era Onde tu que foi? corria atrás de mim lá na ponte do Bodozal. Ali por trás do presídio, aquela área ali, que era a área dela. Agora sim! Olha, meu amor, não fica chateado. Eduardo, não, tem porque uns recadinhos é aqui assim. pra ele. O Marcílio, o empresário Marcílio, dono do NC Mercadinho, diz o Isso. seguinte: Luiz, diz aí pro Eduardo Braga, pelo amor de Deus, que ele volte logo, que o Amazonas está sentindo sua falta. É verdade, é verdade. Olha, senador, tem o Cláudio, lá do bairro da Betânia, com o Raiz. Ele disse, está falando aqui, que o senhor saiu, deixou o Prosamin, todos os Prosamin quase todo feito. E o que aconteceu que não terminou para o resto do Prosamin chegando até a Silvia? O que aconteceu com isso? Falta de vontade política. Então ele quer Falta de saber... interesse, mano, pra servir o povo, pra ajeitar esse negócio, dar sequência do que ele E começou. ele está Verdade. perguntando também se vai ter início a esse resto dessa obra aí. Querido, eu sou uma pessoa que trabalho intensamente quando estou diante de um desafio. E se Deus me der a oportunidade, e o povo me der a oportunidade de enfrentar esse desafio, eu lhe garanto que nós vamos, primeiro, concluir as obras que estão se arrastando desde quando eu saí do governo e não termino. Vamos E lá. não são poucas, né, amado? Prosamin, Avenida das Torres, a estrada Manaus-Manacapuru. Imagina, tem... Cidade universitária. Cidade universitária, nós vamos ter que rediscutir isso com a própria UEA, porque imagina você pegar um estudante que trabalha o dia inteiro e obrigar esse estudante a fazer 200 quilômetros para ir chegar na cidade universitária, que está a 200 quilômetros de Manaus, tá certo? Para ter aula. Aquilo, a cidade universitária, ela tem que ter um redesenho, né? Isso precisa ser rediscutido com os alunos, com os professores, com a universidade, etc., para poder atender. Mas a Avenida das Torres, por exemplo, eu saí do governo em 2010 inaugurando o primeiro trecho da Avenida das Torres. Depois de 7 anos fizeram um trechozinho que fica lá perto da AM010, mas o miolo, que é exatamente a obra importante que faz com que a gente atravesse a cidade nova, atravesse a nova cidade, interligue em Santa Etelvina, essa obra não foi feita e está paralisada. E isso prejudica muito o trânsito da cidade de Manaus. Pois bem, além disso, nós temos que... Manaus voltou a ter alagações por causa dos canais de macrodrenagem que estão comprometidos. Nós estamos Obstruídos, né? Nós estamos vendo muito lixo. Pontes desabando, nós estamos vendo ruas desabando, É verdade. etc. E a Prefeitura de Manaus, coitada, sozinha não vai dar conta de resolver isso. É verdade. É preciso ter uma união, e uma união sincera, uma união que não seja movida pelas vaidades, que não seja movida pela pretensão de A ou de B, ou de C ou de D.
e que a gente tenha disposição para fazer as coisas acontecerem. Eu ainda ontem, tive uma longa conversa com o prefeito Arthur, dizendo exatamente isso. Eu acho que é hora de nós podermos apresentar um segundo passo, já que a Justiça Eleitoral nos deu essa oportunidade de ter uma eleição. Nós ganhamos a eleição no ano passado com o Arthur e o Marcos Rota, prometendo exatamente que nós faríamos um trabalho juntos. Conseguimos alguns recursos do governo federal, recursos esses que estão sendo trabalhados pela prefeitura, mas o governo do estado tem que entrar para poder potencializar isso e fazer com que Manaus volte novamente a alcançar a solução de vários problemas que nós temos. Temos muitos problemas. Não é só a questão do trânsito, não é só a questão dos buracos, não é só a questão do asfalto, não é só a questão dos igarapés. Nós estamos falando também da questão de educação, da questão da mobilidade urbana. O grande desafio é a implantação do BRT na cidade de Manaus, não é? E olhando para o interior está esquecido. O interior está esquecido, abandonado. Eu dizia que eu estive na semana passada em Tapauá. Tapauá está uma bagaceira. Não é diferente do outro município, nada. Entregue as baratas mesmo. Uma bagaceira. Lamentavelmente é uma bagaceira, tá certo? Não tem uma obra nova em Tapauá nos últimos 7 anos. A última obra feita em Tapauá foi a obra que eu deixei pronta, que o Omar foi lá inaugurar, que foi o Hospital de Tapauá. Lá pra cá, nada. Nada. Para dizer assim, colocaram esse tijolo. Tem uma UEA lá, inacabada, tá certo? Assim como a cidade universitária está inacabada, tem lá uma UEA inacabada, que está numa estrada que você não consegue chegar, porque é um atoleiro tal que você não consegue chegar, nem a pé você consegue chegar. Então, veja, é importante a gente entender que nessa eleição, que na minha opinião, é a eleição mais importante da história recente da política amazonense. Por quê? Porque você vai ter que decidir se você vai votar em alguém que seja capaz de não só ter experiência, mas unir esforços com a prefeitura, articular uma ação com o governo federal, buscar recursos no exterior, como nós fomos buscar com o Banco Interamericano, com o Banco Mundial, etc., e trazer tudo isso para salvar o Amazonas. E resolver os problemas. É preciso, E resolver Resolver os problemas verdadeiramente. E olha, deixa eu falar uma outra coisa. É fato que o Brasil vive um momento muito diferente do que vivia no passado. Porque... Eduardo, Pois não. mas não quebrar aqui o esquema do programa, que é o que atrai. E tu está entrando num assunto agora federal. Vamos tocar uma musiquinha naquele sistema nosso para descontrair. Claro. Aí a gente volta. Tá bom? Enquanto isso, meu amor, isso aí. é só Pode um ir, O Eduardo não sabe, vamos colocar a música para os nossos irmãos paraenses. Isso. verdade. Olha. O povo gosta disso aí. O povo Maestro, gosta faz o disso. que tu gosta, mano. Solta! Ai! Costa, dando um nocaute na concorrência. Olha só. Ui! Vixe, tá lavado, meu filho? Ela estava ontem naquele Serginho Grossman. Joga aí um pouquinho. Ela é foda. Na toca do ver o peso no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Eu fui da Carimbó, pra não ver o peso. Eu louco pude prever, parece que vai chover. Depois que eu falar tudo Bernardo, lembrar que a Bernardo é lá na área de São Jorge. Tem gente que não sabe. Ed Clay, Ed Clay.
nas entrevistas e na reportagem. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Mas por que isso? Só porque você quer que mais lá? Pode, não? Pode, não tem problema não, né? Eu vou jogar na hora daqui a pouco, aí tu responde. Traz pra mim, maestro, traz pra mim, maestro. Traz pra mim, mano, a velha aqui tem vários recados. Vai, bicho, dá o teu recado, mano. Tu adora dar. É verdade, Dá é comigo mesmo, eu sou uma pessoa caridosa. Mamãe, peraí, mamãe ligando. Mamãe, Mamãe gosta de Eduardo Braga, mamãe, oh meu Deus, 87 anos. Mamãe queria brigar, rapaz. No açougue, a mulher mandou ela calar a boca. Foi. Ela ainda apontou a mão pra ela e disse, olha, sua vaca, chamou ela de vaca, mulher. Foi. 87, ela atrevida que dá gosto. 87, ela queria brigar no açougue. Ela disse, a mamãe disse assim pra mulher ali. Aí dentro, Zé. Olha aí, então, Mamãe, se acalma, mamãe, daqui a pouco eu vou almoçar com ela hoje. Olha, Eduardo, só um minutinho. Meu pai. Eduardo é a Marlene Magalhães, ela mora aqui no Prosaminho do Cajual. Ela disse assim, olha, Eduardo, você é o amor da minha vida. Sempre estarei com você. Olha, conte comigo. tá Mande um Ih, beijo bicha! pra mim. A mulher dele. Ah, eu mando um beijo pra ela assim, como é o nome dela? Marlene Magalhães. Marlene, um beijo do coração. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito. Eu acho que isso é muito importante na relação das pessoas. É verdade. O Roberto Magalhães também tá falando que você é uma pessoa muito bonita, muito carinhosa. É verdade. Esse Roberto Magalhães deve ter os apartamentos lá no Viver Melhor. Esse Roberto Magalhães não é ele, é outro. Olha, Eduardo, o Luciano José Coelho, lá do bairro Santa Luzia, ele pergunta por que não tem hospital na Zona Sul. De pronto atendimento, um pronto-socorro. Então, falta construir. É verdade. Estava dentro do projeto que nós deixamos no governo, quando a obra do Prosamin abriu aquelas áreas novas ali no Igarapé do 40, uma das coisas, no Igarapé do Franco, melhor dito, e do 40, nós colocamos o PAC ali, na subida dos educandos tem um PAC. Aqui nós colocamos uma série de áreas para lazer, quadras poliesportivas, parque para prática de skate, etc. E área reservada para a construção da nova quadra da Escola de Samba do Morro da Liberdade e do Reino Unido e a construção de um novo hospital pronto-socorro que tivesse unidade de urgência e emergência, portanto, na Zona Sul. Fizeram uma PPP, jogaram um hospital lá para a Zona Norte, que é a Delfina Aziz, que não funciona. Vocês Verdade, sabem, é verdade. que não funciona. E não fizeram aqui na Zona Sul, onde nós temos uma grande população Enorme. e que se socorre hoje praticamente exclusivamente dos SPAs, que foram construídos na minha época, as policlínicas, que também foram construídas na minha época, inclusive a Policlínica Gilberto Mestrinho, que fica ali na Getúlio Vargas, e do 28 de agosto, que nós derrubamos o que existia, aquele velho 28 de agosto, e construímos um novo 28 de agosto, e construímos também o Instituto da Saúde da Mulher, que nós construímos, equipamos e estávamos treinando os funcionários quando eu saí do governo e o Omar inaugurou. Mas o que é mais triste, além de não ter o hospital na Zona Sul,
é que os hospitais que existem não estão funcionando. É verdade. Porque falta remédio, falta os equipamentos, a fila de exame. Olha, alguém que precisa fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, fazer uma ultrassonografia, fazer um eletrocefalograma, fazer um exame de imagem hoje dentro do governo é uma coisa... Se for de urgência, vai morrer. Enorme. Que é 60, 90 dias para esperar. Cirurgias eletivas. Essa é a verdade. Uma apendicite, uma vesícula, enfim, uma cirurgia eletiva virou também um outro caos. Não há mais multirões de cirurgias. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu tive erros no governo. Eu hoje sou uma pessoa muito mais amadurecida. Já faz 7 anos que eu saí do governo. Tem 7 anos que eu estou no Senado da República. Fui ministro de Estado, aprendi muito. Aprendi com as derrotas, aprendi a rever muitos conceitos da minha vida. E é na dor mesmo, e é no sofrimento que a vida ensina. Não é? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu sempre tive muita vontade em querer fazer as coisas. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu construí casas como ninguém construiu nesse estado. É verdade. Eu construí escolas como ninguém construiu nesse estado. É verdade. Implantei a escola de tempo integral no Amazonas. É verdade. Desde lá para cá, você só vê, estão construindo, é uma obra que nunca se acaba, nunca colocam as escolas para funcionar. Lamentavelmente, o mediado tecnológico, que é o ensino à distância, ficou paralisado em vez de ser ampliado, reforçado, porque era a forma de você levar a educação de qualidade para o filho do pescador, para o filho do agricultor, para o filho do ribeirinho, para o interior do estado do Amazonas. Esta era uma forma de você poder continuar atualizando o treinamento permanente dos nossos professores. Nós implementamos o Proformar 1 e 2, fizemos convênios com as prefeituras do interior, criamos a esperança, fizemos o Amazonas funcionar de uma forma diferente. E hoje o Brasil, Estado de Sica, vive um momento muito diferente. É verdade. Que é um momento de nós podermos passar a limpo, tá certo? Uma série de situações que o povo brasileiro quer esclarecimentos e quer respostas. Olha, Lava Jato. Para formar, rapidinho, eu sou testemunha. Todos os professores efetivos de Irunepé, todos, e os que eram contratados para suprir necessidades, tá, como temporários, todos, até esses, se graduaram através do Proformar. Era só um testemunho que eu queria dar. E esse trabalho, Irunepé, inclusive, chegou a ganhar já a nível nacional. Escolas de Irunepé foram premiadas a nível nacional. Nacional, exatamente então, isso. E o Proformar não ficou só aí. Nós levamos os nossos programas para fazermos pós-graduação e especialização dos nossos professores. Isso tudo parou. Lamentavelmente parou, as coisas foram desvirtuadas. Mas eu queria entrar aqui num ponto, eu sei que o clima do programa é um clima de alegria, é um clima de descontração, etc. Mas eu acho que não tem um lugar hoje no Brasil, onde você vá, que não se trate sobre a questão da Lava Jato. É verdade. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu apoio a Lava Jato. Eu apoio as investigações da Lava Jato. Por quê? Porque eu acho que todo e qualquer crime deve ser apurado. Deve ser dado amplo direito de defesa, mas deve ser apurado. No meu caso, eu tive citações na Lava Jato. Eu não respondo processo. Eu tenho citações e existem inquéritos. Inquéritos esses que eu quero poder, de peito aberto, porque quem não deve não teme, é verdade, discutir com a população. Se eu tivesse culpa no cartório, se eu tivesse medo, eu não estaria aqui tratando e trazendo um tema para você refletir. Por exemplo, Prosamin. Prosamin foi criado em 2004, nós estamos em 2017. Tem 13 anos. Um projeto que depois de 13 anos, sendo auditado pelo Banco Interamericano, por auditorias
independentes, etc., quando um criminoso é preso pelos seus crimes, para ele poder se ver livre dos seus crimes, ele inventa, sem provas, sem nada, citações, para poder fazer uma delação para que ele possa ser solto. No caso da Camargo Correia com a ponte, o cara foi preso por causa da Odebrecht, por causa de uma questão de metrô em São Paulo. Diz que ouviu dizer, falar que um terceiro falou para não sei quem e tal, um negócio vazio, sem pé, sem cabeça. Ora, eu quero poder ter o direito de não só debater isso com o povo, que é o meu patrão, que foi quem me fez vereador, deputado estadual. Eduardo, você está dando uma demonstração exatamente do que você está falando. Exatamente. Se tivesse, eu entendo dessa maneira, se você tivesse qualquer tipo de culpa, sentisse, eu tivesse cometido qualquer coisa, você não exporia o seu nome no momento mais difícil que o país vive. Verdade. Então você merece o nosso respeito, porque colocar você na vitrine, tá entendendo? Para que o povo exatamente ouça aquilo que deseja ouvir e às vezes até o que não deseja, mas que você é uma pessoa que merece o nosso respeito, exatamente por isso merece. E ter a certeza de um Amazonas melhor. O que eu quero dizer, portanto, ao povo do Amazonas é o seguinte: eu venho para essa luta com esse espírito, o espírito de quem amadureceu, um espírito de quem quer ajudar, de quem conhece os caminhos para poder fazer as coisas acontecerem, mas o espírito também de alguém que quer discutir de forma aberta, de forma tranquila, a sua história de vida. Como vocês me perguntaram aqui, eu trabalho desde os meus 15 anos. Quem não conhece em Manaus a família Braga? Quem não conhece Braga e Companhia, Braga Veículos, Lojas Populares, Parintins Veículos, Parintins Automóveis, Parintins Participações? Ora, a história da minha vida é um pouco a história de Manaus. Quantos empregos nós não geramos nessa cidade? É verdade. Quantos impostos nós não pagamos? Verdade. Ou seja, eu não sou alguém que surgiu de paraquedas, que veio não sei da onde, que apareceu aqui de repente, e que de repente do nada virou algo que a gente não consegue explicar. Não, eu quero falar sobre a história da minha vida, quero falar sobre todas as questões da Lava Jato. Acho que a Lava Jato mudou a relação da política no nosso país e vai mudar mais ainda a relação da política. Vai mudar o sistema político brasileiro. E eu, quando lutei para acabar com o que estava acontecendo no Amazonas, e o Supremo Tribunal acabou decidindo pelo TSE a cassação do então governador, foi exatamente para poder ter uma nova eleição. Eu não pedi para assumir como segundo lugar, não. Eu pedi para a gente ter uma nova eleição. É o primeiro Estado brasileiro que vai ter novas eleições quando o governador é cassado. É verdade. A Assembleia Legislativa está recorrendo para fazer eleição indireta. Eu tinha o direito de dizer, não, ele foi cassado, quem assume sou eu. Eu não pedi isso. Por quê? Porque eu quero a legitimidade do povo ter a oportunidade de dizer: nós queremos um projeto que tire o Amazonas da UTI desta forma. Verdade. Mesmo que daqui a um ano isso signifique ir de novo à urna. Se nós tivermos que ir novamente à urna daqui a um ano para que a gente possa convalidar esse projeto, não tem problema. Mas eu quero, com muita humildade, a oportunidade de poder olhar no olho das pessoas nesse Estado e dizer: vejam a minha verdade, vejam a verdade de toda essa história. Eu errei? Errei. Mas quem não erra? Quem já não sofreu uma acusação leviana nesse país? É verdade. Quem já não foi, muitas vezes, levianamente acusado para esconder o erro dos outros? É verdade. Ela. A Sasha Guevara. Eu fui muito prejudicada também, sabe, Eduardo? É verdade. Olha, querido Eduardo, tem uma pergunta aqui, o povo está começando a se Ai. manifestar. Foi aí gostou lá. A Damiana Torres, lá do Aleixo, ela diz o seguinte: senador, meu respeito e meu carinho à sua pessoa são imensos. O senhor sempre cuidou das crianças, de nossas crianças, em especial as crianças carentes. Hoje, a educação está um caos. Não existe creches nem escolinhas para elas. A casa da criança passa por um momento delicado. Só peço, como mãe, que o senhor olhe pelas crianças do nosso estado.
é a Damiana, lá das Torres do Aleixo. Com toda certeza. Eu, quando fui governador, criei vários programas para as creches e vários programas para as crianças. Primeiro que nós criamos um programa nas nossas maternidades, as nossas crianças todas saem com a certidão de nascimento e com um kit, na época, de maternidade, para que a mãe pudesse chegar em casa com as condições mínimas necessárias de receber um presente de Deus, que é uma criança, na verdade. Segundo, nós criamos um projeto chamado Projeto Cidadão. Esse Projeto Cidadão, que dói no meu coração eu ver ele abandonado, fechado, esquecido, era um projeto que pegava as crianças e fazia turno e contraturno. É um tipo de escola de tempo integral. Verdade. Mas você não deixa a criança jogada na rua para ficar à mercê do narcotraficante, para ficar à mercê do bandido, para ficar à mercê da prostituição, para ficar à mercê de coisas que não prestam. Tá? Portanto, ajudar as creches, fazer uma parceria forte com a Prefeitura de Manaus para a gente poder ter creches funcionando. E aqui fazer um apelo ao Sistema S, que tem tanto dinheiro, o Sistema S, que é o Sistema Senai, SESC, Senai, Federação da Indústria. Esses caras recebem tanto dinheiro, por que não fazem aqui dentro do polo industrial pelo menos uma dúzia de creches de boa qualidade? Enfim, eu espero poder ser um motivador e um alavancador para a construção de um novo momento de esperança, um novo momento de reconstrução do nosso Estado, um novo momento em que nós possamos conquistar vitórias de emprego, renda, de alegria para o nosso povo, que a gente volte a dar oportunidades para nossas famílias, e eu espero sinceramente que Deus faça da gente instrumento da sua vontade para resolver todos esses problemas. Eduardo, eu tenho aqui duas perguntas, que praticamente estão interligadas, porque mexe com, se vincula à juventude, a estudante, ao jovem que pratica o esporte, etc. e tal. Então, veja bem, aqui o Edclei Moraes, ele pergunta, chegando ao governo, a volta dos vigilantes nas escolas, né, que hoje afastaram, tiraram, que eram aqueles contratados, que eram temporários, né, que eram contratados, empresas que eram contratadas. Não, são terceirizados. São terceirizados. São terceirizados. E é claro que nós precisamos ajudar. Eu acho que Estado e Prefeitura, e aqui eu quero até dizer isso, eu acho que ganhando a oportunidade de governar o Amazonas, a primeira coisa é sentar Estado e Prefeitura e a gente otimizar com a Prefeitura uma série de coisas que, inclusive, representem a melhoria de segurança na porta das escolas, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Outra aqui é a seguinte, é sobre o esporte. Eu sou testemunha como presidente da Federação, a parceria governo do Estado com a Federação sempre aconteceu, durante a sua gestão. E aqui tem o Sérgio Augusto, ele exatamente também estimula isso. Eu vou fazer, mas eu sei que isso já acontece. Exatamente, ele espera que o senhor chegue ao governo e que também faça investimentos nas escolas com o retorno da educação física nas escolas estaduais. É fundamental. A prática de esporte nas escolas é fundamental. O jovem cidadão, ele faz exatamente isso. Ele faz prática de esporte e cultura no contratempo. Então, você pega no contraturno, você coloca prática de esporte, você coloca cultura, você coloca reforço educacional. Se o aluno tem problema em português, ele passa a ter reforço de português. Se ele tem problema em matemática, ele passa a ter reforço em matemática. Passa a ter um reforço de língua estrangeira para que ele possa ter a condição de ter
uma segunda língua, nós temos que preparar os nossos filhos para o mercado de trabalho. Hoje, preparar para o mercado de trabalho significa dizer que esse menino tem que ter não só o domínio da língua portuguesa, mas tem que ter o domínio de um segundo idioma, seja o espanhol, seja o inglês. E tem que ter o domínio disso aqui, ó, informática. Até uma rádio hoje não vai para o ar se você não tiver um operador e um técnico. Como é seu nome? Rodrigo. Como o Rodrigo, que tem aqui duas telas de computadores enormes na frente dele, um teclado aqui todo digital, um outro computador do lado, um outro teclado aqui. Ou seja, você olha para cá, parece o controle de uma nave espacial. É não é? verdade. E ele, com isso, controla todo o programa. Nós estamos aqui com 4 microfones, todo mundo participando, e entra a música, e entra as colocações da população, e ele controla isso tudo dentro de um processo de informática. Ora, os nossos jovens precisam ter nas nossas escolas introdução à política digital. Se nós não tivermos uma política digital para os nossos alunos, Boa, né? e de boa qualidade, o que vai acontecer? Essas crianças saem da escola, esses jovens saem da escola e não têm oportunidade no mercado de trabalho. Então, dar a esses jovens essas condições, eu acho que é fundamental, e cuidar das nossas crianças é um dever do Estado. E nós vamos fazer isso. Zoado. Agora, em janeiro, foi fevereiro, eu estive em Irunepé, quando foram graduados 200 e poucos jovens. Uma turma de inglês com 40, tá entendendo? Formandos. Pedagogia e mais uma outra. O pedagogia eram 2 turmas. Então, isso que você está falando, né? Isso em 2011, atrasou, parou, nós levamos para Irunepé exatamente essa segunda língua, que foi a de inglês, e eu tive a oportunidade de ser o patrono da turma, mesmo não sendo prefeito, a turma me homenageou exatamente porque nós fomos aquele que primeiro levou exatamente essa segunda língua para o interiorano, o jovem do interior. E eu digo isso porque quando eu vim para Manaus estudar, você lembra, só tinha um primário, né? Nós tínhamos que vir para cá, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Você ainda veio de Belém com a mãe, né? Com o pai, com a família toda. Sim, claro. E nós viemos para cá, eu e mais o meu irmão Pedro Valério e 2 irmãs, morar sozinho, tá entendendo? E lutar um desafio maior ainda. E de repente conseguir chegar onde chegamos, a gente agradece a Deus mesmo. Tá? Papai do céu. Papai do céu mesmo, tá? Então eu queria te dizer isso, porque é muito importante mesmo o que você está colocando. Olha, o que o Tsica acaba de dizer é um testemunho de muitos amazonenses têm esse testemunho a dar, não é? E eu queria dizer que a educação é a única maneira que a gente tem de poder fazer a transformação individual e coletiva da nossa sociedade. Verdade. Você muda o teu futuro e o futuro da tua família pela educação. E nós precisamos ter qualidade na educação. Nós precisamos ter compromisso com a educação. Agora, nós não podemos esquecer que a saúde pública, no caso do Amazonas, está na UTI. Nós precisamos tirar o caos da saúde pública. Nós precisamos fazer isso. E quando a gente fala em renovar, e eu tenho ouvido falar muito, nós temos que vir com o novo, nós temos que vir com... Cuidado. Porque o novo não significa, sinceramente, melhor. Nós já tentamos, e eu reconheço que a eleição passada, 2014, além do uso da máquina pública, além dos crimes eleitorais que cometeram, eles ganharam a eleição porque venderam o Melo como novo. Verdade. E o povo acreditou. E olha o que deu. Uhum. E olha o que deu. Olha aí. A verdadeira renovação, portanto, é você rever os conceitos de forma madura, de forma experiente, de forma a você poder fazer as coisas que precisam ser feitas com novas práticas e novas metodologias. Essa é a verdadeira renovação.
Essa é a mudança de verdade que o país que está enfrentando a Lava Jato, que o país que precisa esclarecer a nação brasileira, todas essas questões, precisa entender que esta é a verdadeira mudança, essa é a verdadeira renovação que todos estamos querendo. Cuidado para a gente não embarcar em aventuras que são livros em branco, que são saltos no escuro, que acabam levando o Amazonas para situações trágicas, como a que nós temos visto ultimamente. Tem aqui um recadinho, mais recadinho. Olha, Branca Neves do Aleixo diz o seguinte: senhor senador, sei que o senhor vai voltar e vai endireitar tudo que está de cabeça para baixo. Mas olhe pelas pessoas que sofrem por falta de medicamento nos hospitais. É o que eu estava falando há pouco. UBS, casinhas. Faz anos que não se pega mais remédios do Estado e quem sofre com isso é o povo carente, que pegava remédio nos postos de saúde. Verdade. Isso aí é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Nós chegamos a implementar um programa na SEMI, que é a Central de Medicamento, para medicamentos especiais, os medicamentos de alto custo, em que nós atendíamos, e eu ia pessoalmente, eu e a Sandra, pessoalmente cuidávamos da saúde, exatamente porque nós queríamos que os amazonenses fossem cuidados como nós cuidávamos da nossa família. E eu e a Sandra dedicamos 8 anos da nossa vida para construir um novo modelo de saúde no estado do Amazonas, e se Deus e o povo nos derem essa oportunidade, nós vamos, nos primeiros 90 dias, fazer com que essa questão do medicamento e essa questão da fila dos exames e das cirurgias sejam zerados imediatamente. Nós queremos zerar essa fila de exames que estão aí há anos sem ser concluídas. Nós queremos zerar a fila de cirurgias eletivas que não resolvem, e nós queremos trazer o abastecimento de medicamentos como era no passado, que a gente tinha medicamento de verdade para atender a população, e não era só na capital não, você chegava lá em Cucuí, em São Gabriel da Cachoeira, você tinha medicamento, porque o medicamento chegava até as unidades de saúde. Hoje, lamentavelmente, nós temos visto muitos desvios e muitos maus caminhos dentro da saúde. Eduardo, é 2 perguntas, uma juntinha com a outra. Primeiro, é verdade ou é mentira essa aqui que eu vou te perguntar? É verdade que tu venceste uma competição de 200 metros médio, em competição realizada no Náutico em Recife, Pernambuco, quando jovem? É verdade? Eu fui campeão norte-nordeste. Cláudio Nobre está lembrando. O Cláudio Nobre está perguntando, doutor. Eu fui campeão norte-nordeste de natação. E em medley eu era mais ou menos, eu era campeão amazonense. Tinha um companheiro nosso que disputava comigo muito aqui, já falecido, Cezinha, e eu e o Cezinha rivalizávamos. Um ano eu ganhava, outro ele ganhava e tal, e eu fui campeão norte-nordeste. O meu recorde no norte-nordeste nos 200 metros durou muitos anos. Agora a segunda, essa aqui tem bem vinculada com o que nós estamos fazendo. E aí, vai continuar ajudando o futebol como fazia quando era governador? Claro. Eu criei o programa Bom de Bola dentro das escolas e dentro das comunidades, para que a gente pudesse revelar talentos. Eu me lembro que naquela altura, o Ronaldinho Gaúcho, que era um craque, que era um fenômeno, né? Tinha o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho adotou, inclusive, como padrinho do programa Bom de Bola. Nós chegamos a ter 50 mil jovens dentro do programa. Nós conseguimos fazer com que parte desses jovens, os melhores, obviamente, até viajassem para participar de peneiras fora do Amazonas. E o esporte, eu volto a dizer, eu pratiquei esporte a minha juventude toda. O esporte é fundamental se nós quisermos dar aos jovens a oportunidade para eles terem uma vida diferente e melhor
na sua maturidade. Vou ler uma declaração aqui, que eu tenho certeza agora que tu vai ficar emocionado. Ai, olha não. só, sério. Olha aqui, da Anitta Santos, do Mutirão. Quero pedir a Deus que o Senhor tenha saúde e seja abençoado nessa caminhada. Você foi e sempre será o homem que olha pelo Amazonas como filho. Olhe pelas famílias carentes, olhe pela nossa educação, pela segurança que está falida desde a sua primeira eleição, quando fostes o mais novo prefeito. Sabíamos pelo amor tão grande que tens, já sabíamos o amor tão grande que tens pelo nosso Estado. Aqui está uma declaração. Poxa, Anitta Santos, Anitta, obrigado de coração. Eu tenho 35 anos de dedicação da minha vida à vida pública. Como você vê, a Sandra, que é minha esposa há tantos anos, sempre ao meu lado, compartilhou comigo esse sonho de ajudar o Amazonas, de fazer do Amazonas a nossa família. Verdade. Porque o que nós fizemos foi isso, eu e a Sandra. Nós transformamos os amazonenses a nossa família. Olha, A gente recebe, eu ando com a Sandra pelo interior, pelos bairros, etc. A gente recebe muito carinho. É verdade que, como eu disse ainda há pouco, eu não sou perfeito, eu cometi erros, etc. Mas eu preciso dizer a todos que, com amor, com a vontade de acertar, foi que a gente fez o que fez em Parintins, a gente fez o que fez em Taquatiara. Eu chego em Taquatiara agora, por exemplo, só para dar um exemplo recente. Finalmente nós conseguimos toda a regulamentação e toda a parte legal para a aprovação do projeto para fazer a licitação do linhão de 138 kV, que finalmente vai interligar a linha de Tucuruí a Itacoatiara. Mas, ao mesmo tempo, tem um novo prédio e uma nova usina pronta em Itacoatiara, já com 25 mil megawatts, 25 mil megawatts de potência para atender a cidade. Acabaram os apagões de Itacoatiara, melhorou muito. Se você olhar para Rio Preto da Eva, é da mesma forma. Estamos trazendo um novo sistema de subestação para ampliar a capacidade de energia em Figueiredo, o que vai dar para a gente acabar com um problema grave que tem nos ramais do município de Figueiredo, que é a oscilação de corrente. Tem 6 pedreiras que funcionam nos ramais de Presidente Figueiredo. E essas pedreiras têm dificuldade para operar, porque a corrente oscila tanto, e eles têm que entrar com grupos geradores, etc. Da mesma forma, em Santa Isabel do Rio Negro, com Careca, nós estamos fazendo agora um trabalho e arrumando recursos do governo federal para apoiar obras e unidades produtivas na zona rural. Ou seja, nós estamos trabalhando pelo interior do Amazonas como senador da República e como governador. Nós vamos fazer muito mais. Ontem eu tive com o Jean de Lábrea, tive com o Bruno de Carauari, tive com o Zezito de Tapauá de novo, para falar de novo de Tapauá. Nós estamos, portanto... estive com o prefeito de Boa Vista do Ramos, conversamos muito sobre a situação de Boa Vista do Ramos. Ainda hoje à noite eu vou estar com um prefeito do Médio Solimões e vou estar amanhã de manhã cedo com um prefeito daquela região do Médio Amazonas, conversando sobre as questões. Ou seja, eu já conversei com 55 prefeitos atuais e já conversei de cerca com 120 ex-prefeitos e com mais de 200 vereadores. Eu tenho trabalhado 16, 17 horas por dia. Tá? E eu não tenho parado. Por quê? Porque eu quero entender o que está acontecendo, eu quero sentir o que cada
município está vivenciando. Estive com o Armandinho, por exemplo, ontem, de Pixuna, conversando sobre Pixuna e Guajará. E assim eu estou trabalhando. Como sempre trabalhei como muito. formiga, né, meu amor? Não para. Mas uma coisa é fato que eu acho que é importante a população. Eu amadureci. Eu não sou mais aquele jovem de 42 anos de idade que chegou ao governo em 2002. Eu tenho 56, indo para 57. Olha, nem parece. Mas eu fiquei mais experiente e aprendi os atalhos. E ao mesmo tempo aprendi com meus erros. E eu quero aproveitar aqui a audiência do nosso programa, da FM do Povo, para pedir desculpas, eventualmente, se alguém, em algum momento na vida, se sentiu ofendido ou machucado por mim, porque no afã de fazer as coisas, de realizar, de construir, de fazer mais em menos tempo, etc., eu, às vezes, não ouvia as pessoas como alguns achavam que eu deveria ouvir, e eu acho que eu deveria ter ouvido. Eu posso ter sido exigente demais e cobrado demais porque queria vencer os desafios da forma mais rápida e mais eficiente possível. E hoje eu vejo que é possível a gente conseguir fazer essas coisas pelo exemplo. Às vezes mais do que cobrando, mais do que deixando de ouvir, ao contrário. Às vezes é bom ouvir e, mais do que ouvir, fazer pelo exemplo. Eduardo, deixa eu falar uma coisa exatamente do que você está falando. Eu sempre ouvi e vi e convivi. Você, como governador, como executivo, você como governador, né, não era só o político. E exatamente isso que você está falando agora aqui, nesse momento, ele completa o ser humano que você é. Porque exatamente como gestor é indiscutível. Eu cansei de ver você pegar o Gedeão, quando você ia para o interior e lá na nossa cidade, você dizia, Gedeão, olha ali, Gedeão, aquele negócio ali, Gedeão, mas com a mão no ombro dele. Tá entendendo? Mas aí as pessoas que estão fora observando, às vezes não entendem. Acham que você tá. Porra, Eduardo fica dando expor na frente de todo mundo. Não, você falava duro, mas falava com a mão no ombro e tal, e saía abraçado, tá entendendo? Então é diferente. Isso que você está falando agora aqui é algo extremamente importante, porque completa, tá entendendo? Você agora se completa com a outra parte, tá entendendo? Você não fazia para ofender nada, você fazia para cobrar, porque era a sua missão, era o seu trabalho. Como sempre, você fez com muita competência, com muita responsabilidade. Então, agora, você declarando isso dessa maneira, eu acho que deixa muito claro esse aprendizado mesmo, esses atalhos que você aprendeu a seguir. Você tocou num ponto, por exemplo, eu quando cheguei no governo, nenhuma sala de aula tinha ar-condicionado. Não tinha nem carteira escolar. Não tinha nem carteira escolar. As carteiras escolares passaram a ser fabricadas no interior do Estado, gerando emprego e renda no interior do Estado. E lá em Unepé foram feitos milhares. Eu saí do governo com 100% das salas de aula com ar-condicionado. Agora, aqui tem ar-condicionado. Se você não der manutenção nesse ar-condicionado, daqui a pouco ele está quebrado. Então, o que acontecia conosco? É que quando eu chegava no interior, eu ia de sala em sala, ver se os ar-condicionados estavam funcionando, ver se as lâmpadas estavam queimadas, se os banheiros estavam entupidos, se tinha merenda escolar. Eu ia no depósito da merenda escolar, ver com meus olhos se tinha merenda escolar e se a merenda escolar era de boa qualidade. Eu ia no hospital, eu ia ver os lençóis, eu ia ver se tinha remédio, eu ia ver se tinha médico de plantão, eu ia ver se os equipamentos estavam funcionando, se raio-x estava funcionando, se incubadora estava funcionando. Eu chegava com os diretores de hospital e dizia assim, meu irmão, tu sabe quanto custou essa incubadora para salvar uma criança que a gente está colocando aqui? Pelo amor de Deus, cuida bem dela. É assim mesmo, não deixa quebrar, não deixa queimar. Porque se queimar para consertar, meus amigos, hoje as ultrassonografias estão no interior, não tem quem faça ultrassom. Nós estamos pagando por um serviço que ninguém sabe fazer. Os mamógrafos
para fazer câncer de mama, estão no interior e não tem uma mamografia feita. Uma. Por quê? Porque não tem quem faça. Então, eu quero dizer aos nossos ouvintes que a oportunidade que eu peço a Deus e ao povo é de eu tentar, com essa experiência toda e com esse aprendizado todo, e por que não dizer também com esse sofrimento, porque não é pouca coisa você passar 7 anos revendo seus conceitos, revendo sua vida, reconstruindo você por dentro e, ao mesmo tempo, olhar uma questão como essa da Lava Jato, tá certo? E você dizer assim, não, eu quero enfrentar isso com a verdade, eu quero enfrentar isso falando com a população, mostrando o que fiz, o que deixei de fazer, como fiz e como deixei de fazer. Agora, o que eu não vou aceitar de forma nenhuma é uma pessoa ir ao presidente da República, gravar o presidente da República, relatar crimes que ele cometeu a vida inteira e depois ele pega com autorização judicial um jatinho particular, vai para uma cobertura lá fora, fica rindo da cara da gente. Verdade. E contando... Impune. E contando um monte de mentira, tá certo? Verdade. Para viver na impunidade. Isso não é o que os brasileiros querem. Esse cara deveria estar aqui, preso, porque roubou o dinheiro brasileiro. Está preso o Marcelo Caldebetti, como está preso o Marcelo. Então, isso é que nós não podemos aceitar. Premiado. Então, eu quero enfrentar a eleição com esse espírito, com essa sinceridade, com essa humildade e com o desejo de poder mostrar ao povo do Amazonas de que nós somos capazes sim, que nós temos força sim para dar a volta por cima, que o Amazonas tem condições de vencer esse desemprego, de vencer esse abandono na saúde, de vencer esse abandono na segurança pública, de que a educação volte a ser uma educação comprometida com o futuro da nossa juventude, que nós possamos voltar a gerar emprego e renda no interior do Estado, que os manejos florestais aconteçam para a gente poder usar de forma racional a madeira para gerar emprego no interior. Isso tudo está parado. Não se distribuiu uma casa de farinha desde quando eu saí do governo. É verdade. Não se distribuiu um motor rabeta desde quando eu saí do governo. É verdade. Não se deu um crédito. Criaram, diz que o Banco do Povo, não sei o quê. Eu fui analisar os números do Banco do Povo, meus irmãos. O Banco do Povo financiou R$1.800.000 para o povo e pegou 25 milhões de reais e sumiu numa transportadora de valores no Rio de Janeiro. É verdade. Isso é roubo de dinheiro público. É verdade. Isso aí é brincadeira. Olha, o povo está se manifestando, Eduardo. O Moisés Alves, do Ver Alves, diz o seguinte: eu, como amazonense, tenho orgulho de dizer que você foi o único cabra macho que fez muito pelo nosso estado e vai continuar fazendo. É verdade. Todo do Amazonas sabe que você fez e tem planos para continuar a fazer por esse povo. E detalhe, o povo tão sofrido que tem fé por dias melhores. É o Moisés Alves, lá do Ver Alves. E olha, e o Ver Alves é um bairro que está precisando muito de segurança pública, viu? O japonês foi assaltado 3 vezes na semana. Olha, o japonês que foi assaltado 3 vezes na semana, a cabeleireira que é assaltada, o posto de gasolina, o posto de gasolina que é assaltado, etc. E todo mundo sabe que o Ver Alves fica assim e nós não resolvemos. E será que nós não temos capacidade de colocar polícia e a capacidade de acabar com o que está acontecendo no Ver Alves? É claro que temos. É verdade. O que nós precisamos é de gestão, compromisso, vontade. E eu quero dizer aqui o meu respeito aos policiais militares, o meu respeito aos policiais civis. E se eu tiver a oportunidade de chegar, se for essa a vontade, se for esse o desejo, nós vamos trabalhar juntos e juntos nós vamos vencer esse desafio da segurança pública, não apenas no Ver Alves, não,
na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, em parceria com Polícia Federal, com Força Nacional, com inteligência das Forças Armadas, e nós vamos, em operação conjunta, trazer de novo paz, esperança, otimismo para o povo amazonense e para a nossa gente. Eduardo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu tenho um programa, que não sei, que exatamente, esse CD aqui é um programa que eu faço. Isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um programa meu que eu faço há 20 anos. Ele pega otimismo, alegria, fé, tá entendendo? Essas coisas. E eu sempre digo nas minhas reflexões que os desígnios do Pai são imutáveis. Não é verdade? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Suando, né? Buscando, trabalhando como você trabalha, 17 horas por dia, 18 horas por dia, dormindo 6 horas e tal. Então, a nossa parte a gente faz. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você faz a sua parte. Aqui, por exemplo, tem o Oswaldo Lins, aqui da Raiz, que diz o seguinte: os jovens que buscam o primeiro emprego sofrem, pois o programa que o senhor deixou funcionando, os outros não deram atenção e muitos se prejudicaram. Então, quer dizer, o primeiro emprego, né? Esse é um programa básico, porque é um programa de porta de entrada, é aonde o jovem... Porque a primeira coisa que alguém pergunta para alguém que está desempregado é: qual é a tua experiência? Não tem. O cara diz: não tenho, ele já está fora. Então, a oportunidade do primeiro emprego é exatamente para que você possa gerar a introdução no mercado de trabalho para esses jovens. Portanto, esse é um programa que vai ser priorizado e vai ser utilizado de uma forma muito especial por todos nós em lá chegando. O Marcos Júnior da Compensa: senador, olhe pelas nossas crianças do interior e o povo que ainda sofre pelo descaso, principalmente das comunidades carentes, que tem crianças que sofrem para ir às escolas devido à grande distância, que tem que caminhar ou remar. Essa questão do transporte escolar no interior do estado é uma questão que nós precisamos melhorar e melhorar muito. Eu quero dizer que estou estudando isso. Ainda ontem tive uma reunião com técnicos sobre o tema, e eu posso dizer ao povo do Amazonas que esse é um desafio que nós queremos encarar juntos. E vamos vencer, e se Deus quiser, nós vamos fazer com que não só o transporte escolar melhore, como a infraestrutura das escolas municipais e estaduais melhorem. O mediado tecnológico vai ser ampliado e reforçado. Nós aprendemos o caminho, nós sabemos que o mediado tecnológico é uma forma importante da gente dar acesso à educação, funciona, nós provamos isso durante 8 anos, ganhamos prêmios internacionais, muita gente hoje está formada graças ao mediado tecnológico, e eu acho que, Dicica, nós aprendemos o caminho. Agora precisamos, na democracia, chegar lá para poder implementar. Vamos de música, senador? Vamos lá, vamos descontrair um pouco, né? Para poder... Ai, gente, agora sim. A gente Vamos lá, Luiz. Vamos lá, meu bem. Vamos lá, Sacha. Olha, que tu gosta, mano. vai Deixa eu saltando. soltar. Menina. Aí. Agora dá pra trocar essa musiquinha. Agora eu pelo dou. amor de Deus. Nossa. Isso aí. Ei, abre aí. Isso aí chega um barraco balança no interior, mano. Aí aquelas palafitas, Treme, é verdade. Barraco treme lá no Até uma paz dançou não é muito. só no interior que balança, não. Na cidade também, né? É verdade. Luiz Costa, dando um nocaute na concorrência. Não é mentira, não. É uma paz dançou muito. Vou ensinar essa natureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe. Sirimbó da minha vovó. Vai dançando, senhor pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Olele, olalá. Carimbó, sirimbó,
Porra, querendo aí, bota o cara pra passar um papel de estabelecimento aí, mas eu vou trabalhar. Porra, é sacanagem. Viu? É uma coisa mais disso. Alegrando o seu domingo, Luiz Costa. Ligando Manaus, de ponta a ponta. Ponta a ponta. Tá bom, Maria Estela, hein? Maria Estela, né? O pessoal que paga, o quê? A Estela, lá da Glória. Conhece, né? Maria. Esse é o modelo. Seu Zé Fininho. Ei, Esse é o modelo. macumbeira, bicha. Esse é o modelo. Oi. Vai ficar macumba aí, que o macumbeiro tá todo levado ao colo. Macumbeira, ela vai botar o macumbeiro. Aí, botar o macumbeiro aqui. Arranca a mandioca, coloca para sororoca da mandioca. Olha, é isso que tu devia estar fazendo, mano, arrancando a mandioca. Ai, papo, mas eu já arranco quase toda noite. Não, aí você segura a mandioca, é bem diferente, você só falta arrancar. Ai, meu pai, adoro uma mandioca. Olha, Dom Eduardo. Careca tá mandando aqui um abraço pro Eduardo Braga, o Careca lá do Bairro da Glória. E amanhã tem o Canta Cor, hein? Ai, Com o ele, Canta Mustafa Cor, é Sade, verdade. tonelada do bolero Tá, agora. meu Homem, bem. coitado, tá com quase 210? Mas, mano, ele não perde rebolado, não. 210 quilos. Mais ou menos. Tá passado, fico preocupado com ele. Ele pode ter um troço a qualquer momento. Vai pegar Começa sempre a ou não vai? cantar e começa a passar mal, mas não deixa gelada de nada. Não? Brincadeira. Mustafa, te cuida, mano, velho, que a gente quer cantando, meu irmão. É verdade. Desse tamanho, mano. É, tem que ser. Eu digo pra ele, meu amigo, particular. Tem que ir devagarinho. Tem que ir devagar, tem que fazer um tratamento, tem que fazer a cirurgia. Mas parece que ele tem medo, mas tá demais. Tá com uns 210 quilos, por aí. Olha, Dudu, pode chamar de Dudu? Pode. Ai, Dudu, eu quero tu. E olha aqui, tem mais recado aqui. Monte Dá um das recado pro Eduardo, Oliveiras. vou aproveitar o homem que É está por aqui, olha. verdade. Meire Palheta do Eldorado II, seu senador e ex-governador. O ex-governador extinguiu muitos profissionais que trabalhavam terceirizados, principalmente as assistentes sociais que trabalhavam nas maternidades, hospitais, etc. É verdade. O senhor vai ativar os contratos desses servidores que atuam em outras profissões? Tudo isso vai ser revisto, porque depois que aquele vulcão de maus caminhos passou pela saúde, né, com aquelas empresas terceirizadas, o que aconteceu? Levou a Tem saúde muita pro buraco, gente que ficou desempregada É porque verdade. levaram a saúde para o buraco. Verdade. Nós vamos resgatar isso. Levaram a grana toda, né? Levaram a grana toda, deixaram as pessoas desempregadas E sem o pagamento, né? e tem muita gente que ficou sem receber. É verdade. Meu Eduardo, Deus! já são precisamente 11 horas e mais 40 minutos. Nós já estamos juntinhos aqui 1h30. É isso aí. Tá, eu Passou gostaria, rápido, né? passar e ligeiro, né? Rápido. rápido. Eu gostaria que você pontuasse algumas coisas que você acha importante. Exatamente. Por exemplo, um dos pontos que eu acho que é importante você falar, que nós não falamos. Tá bom. É exatamente a ponte. A ideia da ponte. Você acha que ela está cumprindo aquele objetivo que foi... Bem, primeiro a ponte, ela era fundamental para a gente poder consolidar a região metropolitana. Consolidamos a região metropolitana e a presidente Dilma mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional para estender a Zona Franca de Manaus para a região metropolitana de Manaus. Ou seja, a Zona Franca ia chegar até Manacapuru. Lá nós íamos ter fábricas para fazer com pescado, o beneficiamento do pescado, com a fibra orgânica da juta e da malva, fazer a industrialização da fibra. Nós íamos poder chegar em Iranduba e fazer a Zona Franca com a cerâmica fina, etc. Lamentavelmente, o que aconteceu? Deixaram esse projeto ser arquivado, e essa história ainda vai ter que ser contada direito para o povo do Amazonas saber, na Câmara dos Deputados. Nós prorrogamos a Zona Franca por 50 anos
para 2073, foi um trabalho nosso que a gente fez junto, e ela encaminhou ao mesmo tempo a extensão da Zona Franca para a região metropolitana. Então ia pegar de Itacoatiara a Manacapuru. Em Itacoatiara nós íamos implantar o polo industrial madeireiro com incentivo fiscal para que a gente pudesse fabricar móveis, porta, janela, etc., gerar milhares de empregos. Seria muito bom. Nós íamos poder pegar a soja que passa na porta de Itacoatiara e colocar um polo industrial para fazer óleo de soja, para fazer tofu, para fazer carne de soja, etc. Vários produtos da soja para exportar a partir de Itacoatiara, mas a cegueira política de alguns inviabilizou a extensão desse projeto para a região metropolitana. A ponte, mesmo sem a extensão da Zona Franca, hoje é algo impressionante a expansão da construção civil que existe do lado de lá do Rio Negro. O número de projetos de loteamentos, o número de projetos de Minha Casa Minha Vida. E nós temos, inclusive, uma ideia, já que nós precisamos rever a questão da cidade universitária. Um dos sonhos que a gente tem é conversar com a Aeroclube, para tirar o Aeroclube daqui de onde ele está, que praticamente é um perigo. Verdade. É um perigo para as pessoas. De quando vem que tem um acidente aí? Colocar o Aeroclube lá para a região da cidade universitária, e aqui no Aeroclube, aqui sim, no centro da cidade de Manaus, onde passam os ônibus, onde passa tudo, ali no Aeroclube,